ângulos internos de um triângulo. Lá na página 27, é isso? O cara nos convida a provar por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. E ele só deixou o triângulo lá pra gente, né? Triângulo que ele chamou de vértices B, A e C, deu nome aos ângulos Azinho, Bzinho e Czinho e fala: usando os conhecimentos sobre ângulos formados por retas paralelas com retas transversais, demonstre que a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo ABC a seguir é igual a 180 graus. E tem aquele pontilhada para tu ser bem sucinto na tua explicação, né? Uma reta paralela está aqui na minha frente. Outra reta paralela eu posso traçar onde eu quiser. Eu vou traçar bem no vértice. Esse ângulo B é alterno interno com esse, então aquele ângulo ali também é B. Esse ângulo C está presente ali em cima, C. E nós sabemos que a metade de uma volta, meia volta, vale, então A mais B mais C igual a 180 graus. Eu poderia descrever isso, né? O que eu fiz. Primeiro traçaremos uma reta paralela à reta suporte da base do triângulo, passando pelo vértice. Aí os ângulos definidos são alternos internos sendo congruentes. Como a soma dos ângulos internos dá 180, como meia volta é 180 graus, certo? Fala aí. Professor, se tu cortar ele no meio, tipo assim, ó, se puxar aqui pra baixo, vai ficar dois ângulos de 90 graus também. Daí a gente já descobre que é 180. Mas por que os dois estando ali descobrem que é 180? Por que esse 180 é o meu 180? Certo? Eu consigo adiantar a tua prova, entendeu? Eu consigo te explicar por que isso prova de verdade. Mas só falando dessa maneira eu fico desconfiado. Mas parabéns, garoto. Eu vou completar depois, eu acho, o que tu deveria fazer ali. Dá pra ver também, tipo, seguindo o desenho do triângulo, continuar a reta, o C pra lá e o B pra cá, e vai ficar, tipo, o B ali e o C ali. Vai, tipo, trocar de Se eu posição. continuar, né? Isso. Certo? Aqui fica o A, que é o PV. Aqui fica o B, que é correspondente. E aqui fica o C, que é correspondente, né? Perfeito? Ia fazer a prova usando a meia lua de cima, né? A meia volta de cima. A ideia do colega foi assim, achei ótimo. Outra, cara, ó. E mesmo que tenhas errado, só de tu ter tentado, por que eu vou fazer traçado retas e raciocinado, só ter estimulado o teu cérebro a fazer as malditas sinapses, tu é campeão. Exercício, musculação cerebral, show. Agora, olha só. Traça uma reta, o amigo falou, e aí ele falou assim pra mim, pô, professor, tá aqui a 90 mais 90, provei 180. Para que eu prove que esse 90 mais esse 90 é aquele 180, esse mais esse mais esse, eu tenho que partir do pressuposto que isso é 90, né? Então esse mais esse também é. Só que aí eu já estou usando que é a soma dos ângulos internos de 180. Entendeu? Então eu já estou usando o próprio objeto que eu quero provar, eu já estou usando como pressuposto de verdade para fazer a prova. Aí é perigoso, certo? Então, e quando a gente fez ou por baixo ou por cima, né? A gente usou a teoria sobre retas paralelas cortadas por transversal, que é tão lógica, né? Já que quando eu desloco uma reta paralela a outra, ó, eu não altero o ângulo que ela faz, né? Certo? Mas adorei a participação da galera. Show de bola. Muito bom. 2. Vamos ver o que o autor falou nessa questão. Pretende-se demonstrar que A mais B mais C igual a 180. Traça-se uma reta paralela ao lado BC, que é aquela de cima. Ele traçou exatamente uma reta como eu tracei. Assim, a medida do ângulo B é congruente com o ângulo formado pelo lado AB com a reta R. Exatamente o que eu falei. Ele só descreveu aquilo que eu expliquei para ti. Então, exatamente a mesma coisa que ele fez. Questão 2. Questão 2. No triângulo ABC a seguir, X, Y e Z são os ângulos externos do triângulo. Olha que legal isso aqui, cara. Isso aqui era a questão 1 e a questão 2 agora. Na hora que ele fez o triângulo ABC, ó, triângulo ABC, ele denominou os ângulos internos de Azinho, Bzinho e Czinho, clássico. Só que aí ele foi lá e prolongou cada lado do triângulo. Prolongou, chamou de ângulo Y. Prolongou o lado, chamou de ângulo X. Prolongou um lado, chamou de ângulo Z.
É assim que se define o ângulo externo de um triângulo, né? Prolongando um dos lados e medindo o ângulo entre o prolongamento e o próximo lado. Ele quer que eu prove, ele quer que eu ache a soma desses ângulos, né? Qual a relação entre a medida do ângulo interno com o ângulo externo? Ambos pertencentes ao mesmo vértice. Então, pô, peraí, deixa eu olhar para esse vértice aqui. O que eles são? Suplementares, porque a soma deles dá meia volta. Suplementares. Lembrando que meia volta é 180 graus. Ele está te levando, ele está te fornecendo uma ferramenta para tu matar a questão posterior. O autor da apostila, inclusive, escreveu todas as relações, ó. Esse mais esse 180, B mais Y é 180, Z mais C, ou C mais Z, é 180. Letra B. A soma dos ângulos internos do triângulo é 180, acabamos de provar, questão 1. Ou seja, A mais B mais C igual a 180, acabamos de provar, aqui. Determine a soma da medida dos ângulos externos, ou seja, X mais Y mais Z. Peraí, eu acabei de montar essas três equações, vamos somar elas todas. Vai ficar assim, ó. A mais X mais B mais Y mais C mais Z. Isso tudo dá 3 vezes 180, 540. Vocês concordam que eu posso agrupar o Y, X e Z próximos um do outro? E o A mais B mais C próximos também. Tenho essa propriedade, né? Isso aqui vale quanto? Isso a gente acabou de perceber que é 180, então eu tenho o direito de substituir. Tá ali. E mais passa para o outro lado. Menos, assim eu provo que X mais Y mais Z, independente do valor individual de cada um deles, vai dar 360 graus. Eu subtraí o 180 do 540. Prova cabal matemática de que a soma dos ângulos externos é 360. E provamos também a soma dos ângulos internos. Eu sempre gostei de compreender as coisas, né? E eu acabei de confessar que nunca me mostraram isso em nenhum nível de ensino. Foi num material didático que eu fui levado a pensar nessa prova. Como que tu resistiu até então, professor? Como é que tu que é um cara que gosta de entender as coisas, como é que tu aguentou esse tempo todo? Não, peraí. Eu, analisando filosoficamente a ideia de que a soma dos ângulos internos de um triângulo era 180, eu concluí que realmente fazia todo sentido, que não tinha como ser diferente. Eu só não fiz a prova matemática. Outra, né? Eu cheguei em casa, bicho, quando o cara falou que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo do mundo era 180, cheguei em casa e fiz um monte de triângulo, um mais torto que o outro. Peguei um transferidor e medi. E quando eu somava, dava sempre 179, alguma coisa, ou 180, alguma coisa. E eu percebia que aquela vírgulazinha, aquele errinho, era da minha medição. Certo? Então tu vê. Mesmo a coisa mais idiota do mundo, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Eu fui pra casa insatisfeito. Por que é 180, Cacildo? Os triângulos podem ser tão diferentes. Eu aprendi na primeira vez que me falaram, porque eu fui pra casa, fiz os triângulos e medi. O senhor não pediu pra fazer isso. Eu fiz porque eu fiquei puto, não pode ser 180. Então tu vê, né, que às vezes o cara aprende, porque o cara fica curioso e não aceita. Tem que ser um pouco chato às vezes, né? Por que é assim? Né? Os ângulos externos eu me convenci caminhando pelos lados do triângulo. Eu percebi que caminhando pelos lados do triângulo, eu percebia que ao terminar o caminhar, eu voltava para a mesma direção onde eu estava, mostrando que meu corpo tinha girado 360 graus. Foi por isso que eu aceitei, né, meio boca abaixo, sem a prova matemática. Tu não precisa sofrer tanto, eu te provei na tua frente né, nós nos provamos nos exercícios essa situação. Isso aí, tu bota uma questão discursiva de vestibular, bicho, dá mas muito menos de 1% de acerto. Muito menos. A cada 100 jovens que se formam no ensino médio, menos de um consegue. Como assim, professor? A cada 1000 jovens, sei lá, um deve conseguir fazer isso. Certo? Para tu ver, né, que mesmo as coisas mais básicas, a maioria dos jovens acaba não se dedicando o suficiente para entender. Aí fica difícil entender o mundo, né, cara? Aí é mais fácil acreditar em alienígenas que curam as pessoas. Então, olha só. Página 28, exercício 3. Observe a figura. Tinha um quadrilátero ali.
tinha um quadrilátero. Ele denominou os vértices de A, B, C e D. Classifique a figura de acordo com o número de lados. Quadrilátero. Letra B. A partir de um dos vértices, trace uma diagonal do polígono. Quais os polígonos formados? Podia ser essa, podia ser essa. Tracei uma diagonal, vou chamar de Dzão, para tu saber que é uma diagonal. Não vou chamar de Dzão. Vou escrever diagonal. Diagonal. A partir de um dos vértices, saí dali, fui para lá, trace a diagonal. Quais os polígonos formados? Deixa eu me ver. 2 triângulos. Ou triângulos, tudo bem? Triângulos. Letra C. Com base nas figuras determinadas pela diagonal, determine o valor da soma das medidas dos ângulos internos dessa figura. Ou seja, MA mais MB mais MC mais MD. Então ele quer saber a medida do A mais a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C mais a medida do ângulo D. Cara, ele está pedindo para tu fazer isso genericamente. Ele não quer que tu explique, já que a soma dos ângulos internos dos triângulos é 180, e como são 2 triângulos, basta fazer 2 vezes 180 igual a 360. Quando ele te convidou a fazer essa questão, ele quer que tu faça assim, ó. Ele quer que tu faça a prova matemática cabal, não a fala frouxa. Certo? Quem fez assim? Quem escreveu por extenso? Como são 2 triângulos, acabamos de provar na questão anterior, que a soma dos ângulos internos dos triângulos é 180, somando os ângulos internos de um triângulo e do outro, nós obteremos a soma dos ângulos internos da figura desejada. E, portanto, podemos concluir que é 2 vezes 180. Mas tu vê, tem que ser uma fala bem completa para ficar razoável a prova literal. O ninja mutante Power Plus é tu fazer assim, ó. E eu sei que é um saco, tá, gente? Me perdoe, mas eu tenho que fazer do jeito ninja. Como esse ângulo D foi dividido em 2, eu vou ter que dar nome para esses ângulos. Ângulo X, ângulo Y. Vou ter que chamar de ângulo Z e ângulo T. Isso. T. O que eu acabei de fazer então? O que eu acabei de fazer? Eu disse que o ângulo B é Z mais T. Eu acabei de dizer que o ângulo D é X mais Y. Provei do exercício anterior que A mais X mais Z, sejam quais forem os valores deles individualmente, dá 180. Provei no exercício anterior que o ângulo C mais o ângulo Y mais o ângulo T também é 180. Então eu estou usando o exercício anterior. Então se o cara explica bem bonitinho o raciocínio, até dá para engolir. Mas como eu quero, na verdade eu quero obter A mais B mais C mais D. Foi a prova que ele me pediu. Quanto vale isso? Vou somar tudo. Vamos somar tudo. A mais C mais X mais Z mais Y mais D é igual a 360. Mas espera aí, cara. O Z mais o D é igual a... Então tu vê, só para desencargo de consciência eu vou juntar o Z e o T para ficar bem óbvio. Z mais T. E X e Y eu vou botar um do ladinho do outro também. A propriedade que eu usei agora é a propriedade comutativa. Se fosse uma Olimpíada de Matemática, a questão, né, naquela primeira fase, obviamente, o aluno, para ganhar o ponto todo, ele teria que escrever em cada linha que propriedade que ele usou. Quando ele altera um número de um lugar para o outro, usando a propriedade comutativa, então o cara teria que, inclusive, explicar que daqui para cá eu usei a chamada propriedade comutativa, que nos permite, numa soma, trocar a posição dos elementos, né, sem que o valor da soma se altere. A mais C. Ah, mas esse cara aqui é o próprio B, e esse sujeito aqui é o próprio... Cara, então essa prova ela é irrefutável. Ela serve num processo judicial, essa prova aqui. Essa prova aqui é matemática, cara. Ela bota a pessoa na cadeia. Certo? E às vezes só uma fala, entendeu?
não é tão poderosa quanto a conta matemática ali. Então nós fizemos a prova cabal de que a soma dos ângulos internos dos quadriláteros é igual a 360. Quem escreveu o raciocínio em bom português também merece aplauso. Só para dizer que eu não estou sacaneando, olha só a conta que o cara faz. É a conta do mal mesmo, é cheio de letrinha. Eu não fiz isso porque eu sou idiota, porque realmente era a ideia do cara. Fala, não. Mas não posso... É que eu fiz a conta como se fosse o soma dos ângulos internos, aí era parênteses n menos 2, que é o número de AZ. Legal, legal. Ó, o detalhe é que essa equação aí, ela vem do fato de a gente estar dividindo a figura em triângulos, né? Certo? Ou seja, na continuação dos exercícios, a própria apostila vai querer que a gente monte a fórmula e depois que a apostila nos obrigou a descobrir a fórmula meio que sozinhos, aí a apostila vai nos ajudar. Não, agora vamos usar essa fórmula. Ou seja, ele queria aquele tipo de prova. O que tu fez foi louvável, parabéns. E tu, de certa forma, mostrou, né? Por que deu 360, mas mostrou por uma equação que a gente ainda não estudou ela profundamente, né? Na aula que eu falei, eu até bati um papo sobre isso, certo? Mas o objetivo do cara era esse tipo de estimular o aluno a fazer a conta com a letrinha. Mas tá de parabéns, garoto. Show de bola. Depois, letra D. Determine a soma das medidas dos ângulos externos. Puta, aí me quebra as duas pernas. Não podemos morrer de não. Ninguém invadiu aqui, pô. Vamos. Prolonguei. Vou chamar de... Tá acabando minhas letras, cara. Vou chamar de ângulo E. Prolonguei. Vou chamar de ângulo... Põe a 2 e B2. F, boa, podia ser também. Vou prolongar o lado. E vou chamar de ângulo EFG. Prolonga. E H. Eu quero descobrir o valor de E mais F mais G mais H. Do jeito Ninja Mutante Power Plus. Quanto é que é o E mais o A? 180. E mais A é 180. Depois, B mais F. B mais F é 180. Depois, C mais G. C mais G é 180, porque é meia volta. Que ângulo é esse ângulo todo aqui? É o D que está nessa parte de dentro, mais o H. D mais H é igual a 180. Somando todas as equações, porque se isso é igual a isso, se isso é igual a isso. Então a soma da galera da esquerda tem que ser igual à soma da galera da direita. Então ficou A mais E, concorda comigo? Mais B mais F, mais C mais G, mais D mais H, e aí, me perdoa, 2015 chegou, já atacando concomitantemente com a propriedade comutativa, obrigado, E mais F, então tu vê, né, eu já somei as equações e já usei a propriedade comutativa. 4 vezes 180, obrigado, e nós provamos agora há pouco que esses caras aqui, né, valiam 360. Então, E mais F mais G mais H, que são os ângulos externos, desculpa, mais passa menos, E mais F mais G mais H, 720 menos 360, 360. Que loucura, né, bicho? Aumentamos o número de lados, alterou a soma dos ângulos internos, mas a soma dos ângulos externos não se alterou, certo? Muito doido essas continhas com letrinha, né? Eu, cara, na tua idade, eu travava, aparecia a letra, me borrava todo, letra, só letra, né? Tinha número e letra, até a professora me ensinou que era letra para um lado, número para o outro. Agora, se era só letra, me borrava todo e não conseguia continuar. Uma loucura isso aqui, cara. Aqui não é sacanagem não, cara. O cara queria isso mesmo, era só uma loucura, cheio de número, letra maluca. 29. 29. A soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo qualquer é 360, ou seja, SE igual a 360. Não vai ter fórmula, tu vê, para calcular a soma dos ângulos externos, né? É só sempre igual a 360. Muito doido.